O diferencial foi a preparação, o auxílio do objetivo, com os PDFs bem sucintos e bem diretos ao ponto com que realmente cai na minha prova, bem como com as aulas também diretas, de fácil assimilação e com o que realmente cai na prova. E foi isso o principal diferencial na minha preparação para ser aprovado no concurso do Em DEPEN. 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação e um grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza do Nordeste e região, e consegui, graças a Deus, a aprovação no Ministério Público da União e hoje Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. Eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi dar esse voto de confiança assinando a plataforma deles. E, cara, eu me surpreendi. Os professores, o material, as aulas, realmente uma coisa muito boa e que foi essencial para minha aprovação. Um aluno do Objetivo, intensivão, ponto 40, presencial. O Objetivo me ajudou muito. O Objetivo, o curso me ajudou muito, foi bastante importante nessa caminhada. Toda a galera do Objetivo, ótimos professores, o Lucas ajudou a gente bastante. Aprovado no concurso da PMCE 2021. Sou da cidade, tive a oportunidade de fazer parte do presencial, mais a prova. O Objetivo me proporcionou revisões rápidas. O pessoal do Objetivo me ajudou muito na questão do planejamento, a organizar minhas metas para que eu conseguisse essa aprovação. O Objetivo foi fundamental na minha construção como estudante para concurso, onde eu construí minha base. Fala galera do Objetivo, hoje eu recebi a notícia tão aguardada há anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concursos quando nós ainda assistíamos a uma salinha alugada em cima de uma igreja evangélica. O conforto era pouco, mas não faltava disposição, né, e energia para a gente estudar e conseguir os nossos objetivos. Valeu muito a pena. Salve meus amigos, aqui Davi Lins, acabei de sair do Cefaz. Fui desafiado pelo Cleitinho. Cleitinho me desafiou que não daria certo, que 2 dias eram muito poucos para que nós pudéssemos mapear os pontos importantes do edital. Brincadeiras à parte, eu estou aqui exatamente às 22 horas da noite de hoje e amanhã também estarei para um desafio de 2 dias, onde nesse quadro eu tenho a obrigação de te entregar as questões de constitucional. É uma aposta minha. Claro que, obviamente, eu não vou ler a Constituição Federal inteira e isso levaria um certo tempo. Espero que você não seja burro a ponto de acreditar que realmente nós não poderemos encaixar os pontos mais importantes do edital. E nem também tão burro a ponto de imaginar que eu estou dizendo que as questões da prova sairão obrigatoriamente daqui. Entretanto, uma coisa eu posso te garantir, pela minha expertise e experiência na IDECAN, dessas 2 aulas você vai sim se surpreender na sua prova. É possível sim que pontos não sejam apreciados, mas pelo que eu tenho visto e percebido no comportamento das questões da IDECAN, você não estará perdendo tempo nessa live, nesse desafio, tá? Já vi muita gente falar na internet, afinal, a maioria das pessoas falam mal de mim. Fico muito feliz, quero que aumente o teor das conversas negativas sobre minha pessoa, porque isso me deixa mais famoso e faz com que mais dinheiro caia no meu bolso. Muito obrigado por toda a fama que me dão, inclusive por fazer o professor mais famoso, né? Com mais seguidores em todas as páginas sociais. Eu não me irrito. Acabei de fazer uma mentoria com um cara que disse, cara, tem uns caras ali que te odeiam, porque eles se acham prepotentes. Quem me acha de perto e descobre quem eu sou de perto, no dia a dia, percebe que eu sou pior do que isso. Mas não é para fazer o mal com as pessoas. É para fazer o bem, moldá-las. Porque, infelizmente, a cultura de Judas vence mais do que a cultura de Cristo. Judas era o pergaminho das outras pessoas, o amigo íntimo de Maria Madalena, aquele que era visto com bons olhos e com paixão por todos, foi o traíra que fudeu com a vida de Cristo. Não que isso não estivesse profetizado, mas Jesus deu uma chance para Judas. Às vezes existem muitos Judas perto de você, e você dá um valor no lado a eles, né? Já Cristo que está fazendo o que realmente é bom, mas às vezes chutam as mercadorias quando estão querendo transformar a sua casa em casa de desordem, é o seu maior inimigo. Está na hora de você rever seus conceitos.
Eu não estou aqui como detentor absoluto da verdade, mas eu estou aqui como bússola para te ajudar nesse processo da IDECAM. Chega de palavras, chegou a hora da execução. Eu vou passar nesse quadro que eu aposto para a Polícia Militar do Ceará. Como vai acontecer esse desafio? Em 2 dias eu vou mostrar para você no quadro os pontos que eu destaco de direito constitucional para a IDECAM. No primeiro dia, eu vou mostrar os 5 principais tópicos do edital. No outro dia, o restante do edital. Então, estou pegando o edital de forma cronológica, lá da parte inicial, direitos e garantias fundamentais, passando pela organização do Estado, passando pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo. Esse é o primeiro dia. Amanhã nós teremos o segundo dia. A primeira parte da aula, resultabilidade tem de nós passarmos o quadro e você anotar. Se você não quiser ficar, você sai. Se você quiser, você anota no seu caderno. Ah, Lucas, é perda de tempo, é teoria? É não, porque eu vou fazer com que as questões que apareçam no final tenham conexão com o quadro. Então, perda de tempo é você ficar sem ver aulas estratégicas, isso sim. Segundo ponto, é resolução de questões. Essas questões que resolverei devem ter conexão com o quadro. Assim a gente traz um estilo de último tiro, que quem conhece sabe que é bom, é um programa que realmente ajudou a gente a passar, criando uma cultura de revisão. Essa aula é importante para esse momento? Sim, principalmente para quem já bateu o edital. Essa aula é importante para o iniciante? Sim, porque vai te fazer efetivar pontos que no teu dia a dia você inevitavelmente constitucional vai encontrar. Essa aula é importante também quando faltar pouco tempo para a prova, importantíssima. Por isso ela vai ficar salva dentro do ROT 360, desse Vão Prêmio e do Objective Play. Lucas, você está falando muito rápido, vai piorar quando eu passar o quadro que eu vou falar mais rápido ainda, porque aqui é aula de objetividade. Lucas, não gosto, você é muito prepotente, tá metido a besta. Vá para outra aula, porque deve ter professor que afaga mais o seu conhecimento. Eu estou na aula de polícia, para quem quer ser antifrágil e parar de mimimi. Então vem comigo, bora lá. Primeiro ponto do edital é esse aqui, eu vou colocar, tá? Nós vamos ponto a ponto e eu vou começar com isso porque eu acredito que a IDECAM tem cobrado com maior veemência, que são as características dos direitos fundamentais. De propósito, Cretinho, não reclamo não, eu sei que você é mimizento, mas de propósito eu vou colocar algumas abreviações aqui que são necessárias. O Cretinho fica reclamando de mim o tempo inteiro, Cretinho. Ué, oxe, características dos direitos fundamentais, Cretinho. Quais são as principais características em palavra-chave dos direitos fundamentais? Vou colocar de laranja. Dá para pegar aí, Cretinho? Pega, pegou bem, encaixou. Vamos lá. Características dos direitos fundamentais. Primeira, relatividade, Cretinho. Relatividade. Os direitos fundamentais são relativos ou ilimitados, tá? Eu já vi muita gente chamar de relatividade ou ilimitabilidade. Ou seja, quando eu falo dos direitos fundamentais, eles não possuem um caráter absoluto. Não se estendem diante de toda e qualquer situação. Por exemplo, o direito à vida, ele é relativo. Se até o direito à vida é relativo, quiçá os outros direitos fundamentais. O que é interessante aqui, existe um princípio que acoberta o princípio da relatividade. Aliás, a característica da relatividade é o princípio da convivência das liberdades públicas. Eu vou botar de roxo para você lembrar na hora da prova, tá? Convivência das liberdades públicas. Isso já foi trazido em questão pela IDECAM. Então, quando a prova falar de princípio da relatividade ou característica da relatividade nos direitos fundamentais, você vai lembrar também do princípio da convivência das liberdades públicas. É a mesma coisa, tá, Cretinho? Então, quando eu falo de relatividade, é porque algo é ilimitado, tá? Aliás, limitado, tá? Limitado e não ilimitado. Os direitos fundamentais são limitados, Cretinho, e não ilimitados. Porque se o fossem ilimitados, eles seriam absolutos. Então, relatividade é importante aqui. Historicidade também é uma característica dos direitos fundamentais. Historicidade, eles são históricos. Por isso que existem os direitos de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração. Os de primeira geração têm os direitos civis e políticos, de segunda geração tem sociais, econômicos, culturais, de terceira geração tem fraternidade, tem a questão do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa questão da primeira, segunda e terceira geração remonta à historicidade. Os direitos fundamentais são históricos. Também é característica nata dos direitos fundamentais que nós estamos estudando aqui a questão de esses direitos fundamentais poderem ser espalhados para toda uma categoria. Então, vou dizer que os direitos fundamentais, além de relativos, além de limitados, tá? Eles são, né, constituintes de uma, pode colocar assim, ó, exemplificação. Exemplificação. O que é exemplificação?
Quando a prova falar do rol dos direitos fundamentais, tu vai dizer que é um rol exemplificativo e não um rol taxativo. Onde é que estão os direitos e garantias fundamentais? No título 2 da Constituição Federal. Então, os direitos e garantias fundamentais não constituem um rol taxativo. Outros direitos e garantias fundamentais estão espalhados por toda a Constituição Federal. Isso é importante que você saiba. Exemplificidade ou exemplificação é diferente de taxatividade. Se a prova disser que o rol dos direitos e garantias fundamentais, por exemplo, previsto na Constituição Federal é um rol taxativo, essa questão está erradíssima. Então, cuidado. Características dos direitos fundamentais mais cobradas da IDECAM: relatividade ou limitabilidade, historicidade, exemplificação e posso dizer não taxatividade, vai dar no mesmo, não taxatividade, tá? Os direitos fundamentais também são irrenunciáveis, anote aí, irrenunciabilidade. Você não pode renunciar aos direitos fundamentais. O direito que você tem à vida, você não pode abrir mão dele. O direito que você tem à propriedade, você não pode abrir mão da propriedade a título de direito. Você pode abrir mão da propriedade a título de coisa, vendendo a sua propriedade. Mas a título de dizer, eu quero a partir de hoje não ter a garantia da minha propriedade. Isso não existe. Por quê? Porque eles são irrenunciáveis. Ora, se eles são irrenunciáveis, Creiton, eles são inalienáveis. Inalienabilidade. O que é isso? É a impossibilidade de eu comercializar os meus direitos fundamentais. Imagina você colocando na venda o seu direito à vida no Mercado Livre. Vende-se pulmão, coração e fígado num queimão. Black Friday do pulmão, Black Friday do seu coração, isso pode? Não, porque eles são elementares indissociáveis do corpo humano e que te dão a vida e são irrenunciáveis e inalienáveis. Se eles são irrenunciáveis e inalienáveis, eles são o quê? Eles são imutáveis. Imutáveis, tá? Então, os direitos fundamentais são imutáveis. Principais características dos direitos fundamentais para já fazer o seu caderno nos 2 dias batendo edital, aí estão. Beleza? Aí estão presentes para vocês. Lucas, tranquilo. E quando eu falo dos direitos fundamentais como um todo, o que é que eu tenho? Eu tenho o título 2 da Constituição Federal. O título 2 da Constituição Federal é bem claro. O título 2 da Constituição Federal de 88 traz o rol dos direitos e garantias fundamentais. Esse rol, acabei de dizer, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Mas nós podemos dizer que esse rol aqui presente é um rol catalogado. Rol catalogado na Constituição. É como se fosse um catálogo de direitos e garantias fundamentais, tá? Ô Lucas, como é que eles estão espalhados? Estão espalhados assim, ó, na Constituição Federal. Eu consigo ver os direitos e deveres individuais e coletivos, vou botar bem aqui, ó, direitos e garantias individuais e coletivas. Eu consigo ver os direitos sociais. Eu consigo ver os direitos de nacionalidade, consigo ver os direitos políticos e consigo ver os direitos dos partidos políticos, Então aqui está o título 2 da Constituição. Se a prova perguntar para ti, a IDECAM, que esse rol é taxativo, tu já sabe. Mas se perguntar se é um rol catalogado, olha o nome, catalogado, tu diz que é, porque é um catálogo. Outros direitos fundamentais podem existir? Podem, mas eles podem estar tanto fora do título 2 da Constituição, como dentro da Constituição também, mas em outro título, como podem estar em leis infraconstitucionais. Já vi questão de prova e decano nesse sentido. Se tiver um direito fundamental fora da Constituição, ele é fundamental? Claro que é. Mesmo estando fora da Constituição, sim. É possível, então, um direito fundamental fora da Constituição? É. O rol não é taxativo, acabei de dizer, e sim catalogado, ou seja, organizado em tópicos. Tranquilo? Dentro desses direitos e garantias fundamentais, irmão, não faltarão oportunidades para que nós possamos decifrá-los e exemplificar os principais. Eu poderia chegar aqui e já colocar um a um
Afinal, nos direitos e garantias fundamentais, eu tenho tantos assuntos para tratar que só o artigo 5º tem 78 incisos. Aí tu quer que eu jogue tudinho aqui? Não. Eu fui pegar uma peneira da IDECAM para poder profetizar para a sua prova do dia 22 de janeiro como é que haverá o comportamento por parte dela. Acredite você ou não. Misturarei temas jurisprudenciais específicos do STJ e do STF para que você não me chame de pomba mole. E também vou introduzir em você, cretinho, a possibilidade de, em definitivo, se aprender o quão dura é a situação dos direitos fundamentais. Beleza? Então, a partir de agora, se abra por completo para receber o que eu te entregarei. Nos direitos fundamentais, perceba que existem vários pontos. Mas o primeiro que eu quero destacar para você, cretinho, é a questão da isonomia. Então, vá anotando os tópicos que eu tenho a obrigação de te entregar as questões. E quando eu falo de isonomia, eu falo que todo mundo é igual perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança nos termos desta Constituição. A isonomia que aqui é tratada não é uma isonomia absoluta, é uma isonomia relativa, até porque estudamos que todos os direitos fundamentais são o quê? Relativos e não absolutos. Então, quando eu falar dessa isonomia, já coloca a chave aí, ela é relativa e ela está presente no caput da Constituição Federal. Um outro ponto importante é falar do princípio da legalidade, que não se confunde com o princípio da reserva legal. O princípio da legalidade não se confunde com o princípio da reserva legal. Quero te dizer o que é. Da legalidade é quando diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Da reserva legal é quando eu dou o sobrenome dessa lei. Se eu dissesse assim, ó, somente por lei complementar poderá haver legislação sobre o FGTS. Somente por lei complementar é possível que os territórios possam ser criados. Somente por lei complementar é possível que seja criada a disposição de vagas na Câmara dos Deputados Federais. Isso que eu falei é verdade. E tudo que eu falei não está conectado ao princípio da legalidade, não. Abre o olho. Está conectado ao princípio da reserva legal, porque eu disse lei complementar. Então, Lucas, se tu disser só lei, baitola, quer dizer que isso aí já era o princípio da legalidade? Exatamente isso que você ouviu. Beleza? Não me chama baitola mais não. Beleza? Legalidade é uma coisa, cretinho. Reserva legal é outra. Legalidade, lei, só lei. Aparecer só o nome lei. Reserva legal, lei, e depois vem alguma cor na frente dela. Entendeu? Bem facinho, né? Vamos continuar. Um outro ponto importante que eu destaco aqui, dentro do artigo 5º ainda da Constituição, e que sempre cai em provas da PM, você não pode errar, e aí DECAM cobra, é a questão da casa. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre, prestação de socorro durante o dia por ordem judicial. Tem 1 milhão de jurisprudências ligadas à casa. A principal que eu destaco para vocês é que quando eu falo do período diurno, que é o dia aqui para nós, não vai ser das 6h20, 6 às 20, vai ser da aurora ao crepúsculo. Aurora ao crepúsculo. Nasceu o sol, já é dia. Pôs-se o sol, já é noite. Esse assunto, vez e outra, vira e mexe, cai na prova. Um outro ponto é a questão ligada à interceptação telefônica. Interceptação telefônica, isso é importante. Não confunda a interceptação telefônica com a quebra do sigilo de dados telefônicos. Quebra de sigilo de dados telefônicos, por exemplo, vai poder ser feito por CPI. Interceptação telefônica não. Lucas, qual é a diferença? Quando, por exemplo, eu falei do CPX com a propriedade medonha e for denunciar meu Instagram, que o Lula, por exemplo, estava com o boné da CPX, é porque eu era do Ministério Público Federal. Eu não sou doidinho da internet que fica observando as coisas, não. Eu trabalhei, foi no frevo. Eu trabalhei com fiscalização, então eu sei como é que é comportamento de traficante internacional. E não é de Zé Ruela, não. Eu trabalhei na fronteira. Tenho um orgulho de bater no peito e dizer que fui para a fronteira trabalhar ao lado do Ministério Público Federal e na Força Nacional de Segurança Pública, prestando atividades federais em reservas indígenas e contra o contrabando e descaminho e tráfico internacional de drogas. Por que é que tá falando isso tudo? Tô falando só para dizer que interceptação telefônica é quando eu escuto a voz do bandido. E dados telefônicos é quando eu vejo para quem ele ligou, a hora que ele ligou e o que é que ele recebeu de mensagem de texto. Uma CPI, ela quebra esse daqui, mas não quebra esse daqui nem a pau. Só quem quebra esse daqui é o juiz. E para o juiz quebrar isso aqui, que é a interceptação telefônica, tem que existir um crime e tem que ter uma instrução processual penal.
Lucas está falando muito rápido, estou sendo objetivo porque nós estamos batendo o edital em 2 dias. Se você quer outra cultura, não dá para você aqui nesse momento. Então, eu entendo e não aceite o soco da verdade como um soco de mentira, e sim como um soco de sinceridade, que é o que você precisa nesse momento. Eu estou 22 horas abrindo mão do meu tempo para te dar aula com a equipe que trabalha fora do horário comercial para te ajudar. Então, agradeça deixando um like no vídeo e compartilhando a transmissão com outras pessoas. Confundiu interceptação telefônica com dado telefônico? Não mais, né? Então, Lucas, me diga uma coisa. Qual é o único sigilo que pode ser quebrado de acordo com a Constituição? O de telefone. Só que a Constituição Federal, ao dizer que é só o de telefone que pode ser quebrado, vacilou. Porque o STF tem um processo chamado mutação constitucional, em que você lê o artigo da Constituição e interpreta de outro jeito. É justamente isso que aconteceu. Deu para entender sim ou não? Sim ou não? Show de bola. Um outro ponto importante que eu quero dizer para você que a IDECAN cobra é a questão do direito de reunião. O que é que o artigo 5º, inciso 16 da Constituição fala sobre reunião? Que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, necessitando apenas de prévio aviso à autoridade competente. Fique esperto, porque essa é a redação dada pela lei. Então, a lei constitucional dá uma redação, mas a jurisprudência do STF dá outra redação. E diz que nem esse aviso prévio precisa. Então, de acordo com o STF, não precisa, nem precisa desse aviso prévio. Se a tua prova pedir de acordo com a Constituição, precisa ou não precisa do aviso prévio? Precisa. Se a tua prova pedir de acordo com o STF, precisa ou não precisa do aviso prévio? Nem precisa do aviso prévio de acordo com o STF. Fique esperto nisso. Lucas, um outro ponto que a IDECAN, que é jurisprudência do STF, fala sobre contendores na reunião. Vamos imaginar que está tendo uma reunião lá na Praça José de Barros, aqui em Quixadá, uma praça grande, que é a Praça do Leão, do Lion, time do meu coração. E aí nessa Praça do Lion, tem lá os caras que estão se reunindo, cretinho. Tem um que é metido a pau no cu. Ele tá lá e tá com a arma, metido a foda ártico, pica das galáxias. A polícia vai acabar com a reunião, cretinho? Vai não. A polícia vai afastar esse cara que é chamado de contendor e a reunião poderá continuar. Jurisprudência pontual do STF que pode cair na prova. O que é que você tem que entender? Tem um armado? Bote só assim. Tem um armado? Tira e continua. Tira e continua. Continua o quê? A reunião, baitola. A reunião. Tira e continua. Então, se tem um armado, tira o cara e continua a reunião sem besteira nenhuma. A reunião tem que continuar. Deu para entender ou não deu? Isso cai em prova, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto, e aí tem ponto pra caralho, que tá dentro aqui do conteúdo do artigo 5º, tô só brincando no artigo 5º, mas eu tenho que avançar. Então, dentro do artigo 5º, eu tenho um outro ponto lá que sempre cobra. Remédios constitucionais. Quando a gente fala de remédios constitucionais, tem uma paulada de remédio constitucional. Tem gente que não sabe o que é remédio constitucional. Remédio constitucional é justamente a tal da garantia protegida no título 2. Eu não falei que no título 2 eu tenho direitos e garantias fundamentais? Pois é. Quando eu falo direito, o melhor conceito que eu vou te dizer agora de direito é o que você tem. Pronto, direito. O que é direito? É o que eu tenho. O que é garantia? Uma proteção para esse direito que eu tenho. Então, para todo direito que você tem, o Estado cria uma garantia. E a garantia judicial, que é a que mais cai em prova, as que mais caem em prova sobre os direitos que você tem, são as garantias dos remédios constitucionais. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, ação popular, direito de petição, são remédios constitucionais. O que mata os concurseiros aí é não saber as palavras-chave que aparecem diante dos remédios constitucionais e saber quais são os resultados. A IDECAN quer saber de ti quais são os resultados que você vai propor diante de um direito frustrado. Então, por exemplo, você teve prejudicado seu direito de ir e vir, locomoção. Qual é o remédio? Habeas corpus. Fácil pra caramba. Não te deram a informação que você deveria receber. Essa informação é em relação a você, que eu chamo de impetrante, ou então não quiseram retificar os seus dados por um processo sigiloso ou administrativo. Diante dessas palavras-chave, o movimento que surge é um movimento de HD, habeas data. Tanto esse aqui como esse aqui, que é o habeas corpus e o habeas data, eles são 0,800, ou seja, tu não paga porcaria de nada para poder impetrá-los. Mais à frente, nós temos o tal do mandado de segurança. Esse moço aqui,
pode ser individual ou ele pode ser coletivo. Eu sei que você já está aí derretendo os ouvidos, que já viu isso aqui em videoaulas muitas vezes, ou em aulas, e está achando até que perdendo tempo. Então, não estou dizendo que está perdendo tempo, não. Você está ganhando aqui, porque eu estou objetivando com clareza todos os pontos do edital. Se é individual ou coletivo, o mandamento vai servir para a mesma coisa. Um direito líquido e certo, um direito que você adquiriu, e esse direito nem é protegido por habeas corpus nem por habeas data. Quando você vê com um lado e não cabe habeas corpus e olha para o outro e não cabe habeas data, só pode caber o mandado de segurança. Agora, o que é que a prova da IDECAM, para complicar, pode cobrar? Uma pergunta pontual. O Ministério Público pode impetrar mandado de segurança? Pode ou não pode? Resposta: pode. O Ministério Público pode entrar com mandado de segurança. Individual ou coletivo? Individual. Para a situação que digam respeito ao seu interesse. Entretanto, existe um órgão dentro do Tribunal de Contas chamado Ministério Público do Tribunal de Contas. Ele não pertence ao Ministério Público e, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, ele não vai poder impetrar mandado de segurança. Então, o Ministério Público do Tribunal de Contas, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não pertence ao Ministério Público, que é uma função essencial à Justiça, e o Ministério Público do Tribunal de Contas não vai poder impetrar mandado de segurança e Zé Babau. Acabou, Zé Fininho, como diz aqui no Ceará. Lucas, e é mesmo? É sim. Um outro ponto importante que você tem que entender aqui, ó. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Não cabe mandado de segurança contra a lei. A lei está dizendo isso aqui. Uma lei que foi aprovada pelo deputado, uma lei que foi aprovada pelo senador, uma lei que foi sancionada pelo presidente da República, ou pelo prefeito, ou pelo governador do estado que você pertence, ela não vai poder ser objeto de mandado de segurança, meu caro. Entenda isso logo. Então, mandado de segurança não é cabível contra a lei em tese. Uma coisa que você tem que entender aqui também, partindo da prerrogativa de que você já entendeu os principais remédios constitucionais e que eu não posso ficar batendo, porque a hora para bater em tudo isso é nas aulas teóricas demais, que vão ser relutares aí, salutares nos momentos propícios. Aqui é realmente uma revisão, mesmo que eu esteja faltando 90 dias para editar, eu quero entrar num ritmo de doido. Só dos aprovados aqui. Se você não aguenta a pilha, se não aguenta o tamanho da pica, sai de perto de nós, né? O Cleitinho já disse que cai para cima com tudo, porque ele é desses. Não? Não dá conta não? É desafio, irmão. Tu não disse que entraria com tudo? Que se abriria a novas possibilidades? Que estaria sempre aberto à penetração de informações coesas e grandemente necessárias para o teu intelecto? Ou não? Sim. Assim que eu gosto. Vamos para a prisão, Cleitinho. Um outro ponto importante, tá tudo dentro do artigo 5º. Eu não estou fugindo de nada. Eu estou só falando do artigo 5º, eu estou rebolando. Lucas, é informação demais, eu sei, moço. Mas é que tá, eu não tô aqui contigo num desafio de bater o edital em 2 dias. Tu quer que eu fique lendo slide? Sai fora. Presta atenção sobre prisão. E a galera que vai entrando aí, eu não vou ficar nem lendo o chat não, tá? Já vai ensinando pros outros como é que faz o beabá. É o estilo dele, não gostou, sai. Pode ser bruto também aqui. É só pros brutos a live, é só pros brutos. Tem negócio de muito carinho por aqui não. Live dos brutos, bota hashtag dos brutos. Eu sou do time dos brutos. Você é dos brutos? Dos brutos ou das brutas? Dos brutos. Dos brutos, né? Então mulher é bruta e homem é bruto aqui dentro. Não tem negócio de carinho, muita coisa com aula de polícia, não. Presta atenção. Tô sendo didático, que eu sei, e específico. Vem pro tema prisão comigo agora, sem perda de tempo. Quando eu falo de prisão aqui, você tem que entender o que a IDECAM adora cobrar, que é essa parte aqui, ó. Ninguém será levado à prisão em regra. Ninguém será preso em regra. Essa é a regra. Prisão, ninguém será. Ninguém será mantido. Ninguém será levado à prisão. As únicas situações em que a prisão cabe, e aí você tem que saber, é para ordem escrita e fundamentada de juiz, promotor não, juiz, que é o membro do Poder Judiciário, salvo os crimes de transgressão militar ou crimes que sejam propriamente militares. Então, uma pessoa só pode ser presa em flagrante de crime inaciançável, flagrante delito, né? Diante de uma situação que a polícia presencie ou por ordem escrita e fundamentada do juiz. Salvo transgressão militar ou crimes propriamente militares, que aí o juiz comum, que a gente chama da comarca, não tem a obrigatoriedade de despachar. Porque o próprio sistema militar possibilita que haja aquele recolhimento transitório ou definitivo a critério da legislação militar. O tema prisão é muito importante. Lucas, cabe prisão civil por dívida? Essa é a pergunta que não quer calar. Cabe prisão civil por dívida? Não!
Não, não cabe. Lucas, no caso do depositário infiel, cabe? Não. Essa é a regra. Lucas, mas tem exceção. Sim, eu falei da regra, tenha calma. Existe exceção. Qual é a exceção, hein, Cretinho? É o devedor voluntário, bora anotar essa bagaça. Devedor voluntário inexcusável de pensão alimentícia, de PA, beleza? PA não é pau amigo como você pensou aí não, Cretinho. É PA, pensão alimentícia. Não é pau amigo, beleza? Eu sei que você pensou nisso. Então a exceção é devedor voluntário inexcusável de PA, pensão alimentícia. Então deveu pensão alimentícia pode ser o pai para o filho para o pai, o tio para a tia, desde que o juiz tenha determinado. É possível. O homem para a mulher, o marido, ex-marido, tem pagando aí pensão alimentícia. Tem gente que pensa que é só do pai para o filho. Pensão alimentícia é de cônjuge para cônjuge, é de tio para o primo. É possível que existam essas situações, a depender da autorização despachual do Poder Judiciário. Deu para entender? Isso aqui está dentro do artigo 5º como base, necessária e importante para os nossos estudos. Navegando no 6º, nós nos encontramos com o tema dos direitos sociais e eu preciso andar. Nos direitos sociais, é importante logo que tu chibateie no meio o artigo 6º da Constituição Federal, que nos trata acerca da famosa regra de memória que já derrubou muita gente. Edu mora ali, Saul trabalha onde, Cretinho? Saul trabalha onde? Lá. Assis é o quê? Assis é trans. Ele tá onde, esse caba? Ele prossegue preso. Tem que decorar mesmo, isso é bem facinho. Educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, transporte, proteção à maternidade, segurança pública, previdência social. Esses são os direitos sociais do artigo 6º da Constituição Federal. Lembrando que há um parágrafo único trazido na emenda constitucional lá de 2021, do ano passado, que diz que se houver necessidade de moradias públicas, o Estado que tem que se virar por meio de políticas públicas necessárias que promovam direitos públicos para as pessoas. É bem simples o dispositivo e muito pouco cobrado, porque é recente, mas pode cair na prova da IDECAM vindoura. Um outro ponto importante aqui que eu não posso deixar de falar é acerca, meu amigo, de alguns direitos do artigo 7º, que são direitos sociais dos trabalhadores. O artigo 7º da Constituição Federal, Cleitinho, enumera uma porrada de direitos fundamentais sociais. Só que no 7º eu falo dos trabalhadores. Pessoal, tem uma porrada de direito lá, Você tem que ler esse negócio. Eu vou destacar os principais aqui para você. FGTS, seguro-desemprego, 13º salário, férias, indenização de férias, 1/3 das férias, que é o terço constitucional quando a pessoa sai de férias, salário mínimo, tudo são direitos sociais previstos para os trabalhadores. A questão da irredutibilidade desse salário aqui também é protegida, salvo acordo coletivo ou convenção coletiva, que é quando tem a participação ou a intermediação do sindicato da categoria. Temos também a possibilidade da proteção do mercado de trabalho da mulher, vou chamar de MTM, mercado de trabalho da mulher, mediante as garantias inclusas para a mulher. Também a questão ligada aos direitos dos empregados domésticos, que de forma individualizada na Constituição Federal, ou seja, aqueles direitos que o empregado doméstico tem, nós podemos sacramentar esses aqui por meio dessa regra de memória. Sidra-Flive, direitos do empregado doméstico, salário mínimo, irredutibilidade de salário, 13º, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, aposentadoria, férias, licença maternidade, aviso prévio, integração à previdência social e vale transporte. De novo, salário mínimo, irredutibilidade de salário, 13º salário, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, aposentadoria, férias, licença maternidade, aviso prévio, integração à previdência social e vale transporte. Direito dos empregados domésticos. Ô Lucas Neto, mas me diz uma coisa, tem mais direito aí, tem uma porrada de outros direitos. Nós vamos falar agora da PLR, participação nos lucros e resultados. Todo empregado tem? Não, mas se houver parceria da empresa, se houver parceria
se houver contrato nesse sentido, é obrigatório em algumas situações a participação nos lucros e resultados. O que é que o STF tem dito? E eu estou sempre colocando jurisprudência, pega quem quer. O STF tem dito que uma empresa estatal, como por exemplo a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, são estatais. A Petrobras também, e elas estão em alta. Tem política aí, o Lulinha doido para roubar de novo a Petrobras, mas não vai conseguir não, aquele demônio. A Petrobras, a empresa pública, a sociedade de economia mista são exemplos de empresas estatais. Então, se elas quiserem fazer com que PRLR seja disponibilizada aos seus empregados públicos, tem que existir o quê? Tem que existir uma portaria interministerial autorizando, e essa portaria interministerial tem que ser por parte do Poder Executivo. Sem que haja essa autorização do Poder Executivo, não é possível que haja essa situação. As diretrizes que vão especificar a possibilidade de existir PLR numa empresa estatal é baixada pelo Poder Executivo. Se for uma empresa estatal federal, Poder Executivo Federal. Se for uma empresa estatal estadual, Poder Executivo Estadual. Se for uma estatal municipal, Poder Executivo Municipal. Você está me entendendo, sim ou não? Beleza? Tranquilo? Supremo Tribunal Federal quem diz isso. Lucas, importante também entender sobre os sindicalizados. Os sindicalizados poderão ter estabilidade provisória? Estabilidade provisória? Quem foi que disse? Está ficando doido? Não, eles não terão estabilidade provisória. Agora, o cara quando for eleito dirigente sindical, desde o registro da candidatura até um ano, esse RC, registro da candidatura, até um ano aqui, ó, até um ano após o fim do mandato, ele tem o quê? Estabilidade provisória. Se a gente pegar a jurisprudência pontual também sobre isso, nós chegamos numa jurisprudência aqui do Tribunal Superior do Trabalho. Daí tu queria jurisprudência, dizendo que as minhas aulas são fracas? Pois presta atenção, a gente sabe o que jurisprudência aqui, filho. A gente não é de baixo, não. Ninguém aqui formou em faculdade particular, não. Vim da pública, da Universidade Federal. A gente conhece e manja dos Paranauê. O Tribunal Superior do Trabalho tem dito que desde a confirmação, anote isso, desde a confirmação do estado gravídico, o que é o estado gravídico? É o estado de gravidez. Até 5 meses após o parto, existe estabilidade provisória por parte da empregada gestante. Isso é uma outra forma de estabilidade provisória. Então, eu tenho estabilidade provisória por parte do dirigente sindical, eu tenho estabilidade provisória por parte da empregada que está no estado gravídico. Um outro ponto importante aqui, que também é do Tribunal Superior do Trabalho e que é jurisprudência, é que o desconhecimento do estado gravídico, o desconhecimento pelo empregador disso aqui, não exime das suas responsabilidades ligadas à empregada, tá bom? Então, o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não o exime das responsabilidades trabalhistas. Deu para entender? Isso aqui é do TST, isso aqui também é do Tribunal Superior do Trabalho. Agora nós vamos para cima dos direitos políticos. Direitos políticos que também estão no edital da Polícia Militar do Ceará. Quando a gente fala de direitos políticos, eu chamo a tua atenção para um fato muito importante. A questão existente, precisamente na Constituição Federal, sobre aqueles que cometem atos de improbidade administrativa. E aí você já faz um link também, necessariamente, quer queira ou quer não queira, com o direito constitucional, que tem a lei completa lá de improbidade administrativa. Quando eu falo desse aqui, ó, eu falo das consequências para o que pratica improbidade administrativa. O servidor que pratica improbidade administrativa, ele é super in res. Decora isso aí para a sua prova, ó. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. São as consequências de quem pratica improbidade administrativa. Vamos repetir comigo? Servidor ou agente público que pratica improbidade administrativa é super irresponsável. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Isso é importante demais que você leve para a sua prova. Ô Lucas, me diz uma coisa, a Constituição diz que é vedada a cassação dos direitos políticos, não é verdade? É vedada a cassação dos direitos políticos.
Quando eu falo que é vedada a cassação dos direitos políticos, ele diz que a perda ou suspensão só será admitida nesses casos aqui. Cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, vou colocar STJ aqui de forma mnemônica, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, condenação criminal transitada em julgado, aí tem a recusa de cumprir obrigação a todos imposta, recusa de cumprir obrigações a todos imposta, tá? A todos imposta, é a recusa de cumprir obrigações, e nós temos a improbidade administrativa, que é justamente a que eu falei agora há pouco. O que é importante que você saiba, todos os casos que estão aqui, com exceção do primeiro, são casos de suspensão dos direitos políticos. Só o cancelamento de naturalização por sentença judicial transitada em julgado vai ser um caso de perda dos direitos políticos, tá? Então, de acordo com a doutrina, não é a Constituição Federal quem fala isso. É a doutrina do direito constitucional que assim exara. Se o cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado é um caso de perda, mas aqui é um caso de suspensão, aqui é um caso de suspensão, aqui é um caso de suspensão e aqui é um caso de suspensão, certo? Então preste atenção, se comete improbidade administrativa, não é só a suspensão dos direitos políticos. Pode ser a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Isso vai estar lá na altura do 37, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. Ô Lucas, nessa suspensão dos direitos políticos, a condenação do crime transitado em julgado, como é que acontece? A condenação do crime transitado em julgado, diante da suspensão dos direitos políticos, ela só vai incidir quando a pena for restritiva de direitos. Só vai incidir quando a pena for restritiva de direitos. É bom lembrar isso aqui, que esse caso é válido só para suspensão dos direitos políticos. Então preste bem atenção, isso não está na Constituição, vou já te dizer o que é. Se eu tiver a suspensão dos direitos políticos, só vai acontecer a condenação criminal transitada em julgado se houver restrição de direitos, se for uma pena de restrição de direitos. Isso se deu pelo recurso especial julgado no STJ de número 179.502/SP. Está aqui o número do julgado para essa decisão. Então, se cair na prova que houve a suspensão dos direitos políticos de alguém por meio de uma condenação criminal transitada em julgado, para que isso exista, é necessário que eu esteja diante de uma pena restritiva de direitos. Senão isso não pode existir. Isso tem que estar diante de uma restritiva de direitos. Beleza? Dando prosseguimento aos pontos importantes do constitucional, chegamos aqui à fusão, incorporação, desmembramento, anexação, município-município. Anote. Fusão, incorporação, já estou na parte do artigo 18. Fusão, incorporação, desmembramento, anexação, município-município. Você tem que pegar essas chaves aqui, ó. Se eu for querer unir dois municípios, rapaz, eu vou ter que ter o quê? Uma lei estadual. Essa lei estadual tem que estar dentro de um período determinado por uma lei complementar que é federal. Tem que existir um plebiscito. Tem que existir consulta prévia. Só que antes de tudo isso, tem que existir o quê? Hein? Antes de tudo isso, estudo de viabilidade técnica municipal. Estudo de viabilidade técnica municipal. O que é o estudo de viabilidade técnica municipal? Hein? É aquele em que necessariamente eu olho para o município ao qual eu quero fazer essa junção e pergunto à população se eles têm interesse nessa situação. Então, sempre que houver uma questão de prova falando de fusão, incorporação, desmembramento, anexação, município-município, tem que existir uma lei estadual. Essa lei estadual tem que estar compreendida dentro do período de tempo determinado por uma lei complementar federal. Tem que ter uma consulta prévia à população interessada mediante plebiscito. E antes de tudo isso acontecer, tem que existir um estudo de viabilidade técnica municipal. Ô, Lucas, estão querendo criar região metropolitana, macho velho. Estão querendo criar a região metropolitana. Em regra, quem cria? Quem cria é o município.
quem cria a região metropolitana é o município. Agora, se eu tiver necessariamente a opção dada pelo Estado, é possível que o Estado, se mostrar o interesse dele em querer fazer com que haja o avanço de suas fronteiras, ele possa realizar. Mas, em regra, falou de região metropolitana, eu deixo isso sob domínio do município, tá? Se o Estado entrar, tem que ter o interesse comum para realizar. É vedada a União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios realizar cultos ou subvencioná-los. Realizar, subvencionar, atrapalhar, não pode. Cooperar, pode. Cooperação Estado versus Igreja, pode. Aparecer essa palavra de roxo, pode. Apareceu ajudar, colaborar, apareceu ajudar, entregar dinheiro, recursos, aí não pode. Subvencionar, não pode. Atrapalhar, desmeter, não pode. Beleza? De forma alguma, não pode acontecer isso. Quando eu falo das competências, é importante que você abra uma aba para esse assunto. Nas competências, moço e moça, eu quero que você saiba quais são as competências exclusivas, as competências privativas, certo? E eu quero que você saiba quais são as competências concorrentes. Então vamos lá. Falou de competência exclusiva, você vai lembrar que é somente da União. Só a União tem competência exclusiva. O rol que estabelece isso é um rol taxativo. Isso vai estar no 21 da Constituição Federal de 88 e sempre vai tratar de questões materiais, de questões econômicas, vai tratar de questões práticas e de questões administrativas. Se eu falar de competência privativa, você vai lembrar do famoso capacete de pimenta. Capacete de pimenta. Capacete de pimenta. Capacete de quê, cretinho? Não é de piolho, é de pimenta. Aí nós temos o quê? O direito civil, o direito de água, o direito penal, o direito agrário, o direito comercial e de consórcio, o direito espacial, o direito ligado ao direito tributário, o direito eleitoral, a desapropriação, esse P é de direito processual, informática, direito marítimo, energia, nacionalidade, trânsito e transporte, aeronáutico. Lembra de novo, é revisão, é tudo mais, porque eu já entrei no ritmo de prova. Direito civil, direito da água, bora. Direito penal, direito agrário, comercial e consórcio, espacial. Nós temos no tributário aqui com T, ou trabalho também serve, viu? Trabalho, melhor dizendo. Aqui não é tributário, não é trabalho, baitola. Trabalho, de novo, trabalho, direito eleitoral, D, desapropriação, P, processual, informática, marítimo, energia, nacionalidade, trânsito e transporte, aeronáutica. Concorrente. Eu tenho aqui no concorrente os direitos de puto fé. O cara tá puto, mas pelo menos ele tem fé. Então aqui eu tenho direito penitenciário, direito urbanístico, direito tributário, aqui se entra, orçamentário, financeiro e econômico como direitos concorrentes. Você leva para a prova que você não erra a questão nem a pau. Igual o Bolsonaro olhando pro Lula. Bebe água. Poder legislativo. Amanhã o resto vem. Poder legislativo. Quando eu falo do poder legislativo, eu tenho que lembrar de muitas coisas, mas principalmente aqui do Congresso Nacional, que na bicameralismo federativo se divide em dois, que é a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. Quando eu falo da Câmara dos Deputados Federais, vai estar na esquerda. Quando eu falo do Senado Federal, vai estar na direita. Quando eu falo da Câmara dos Deputados Federais, tem 513 e aqui tem 81. Quando eu falo da Câmara, entra lei complementar, aqui entra lei ordinária na sua formatação. Quando eu falo da Câmara, eu lembro que o sistema aqui é proporcional e aqui é majoritário. Quando eu falo da Câmara, existe entre 8 e 70 deputados. Aqui existem 3 senadores com 2 suplentes.
3 senadores com 2 suplentes. Quando eu falo da Câmara dos Deputados Federais, eu falo que são representantes dos povos, do povo. Aqui é dos estados mais do Distrito Federal, estado mais Distrito Federal. Quando eu falo da Câmara dos Deputados, eu lembro que o mandato de um deputado é de 4 anos e o mandato do senador é de 8 anos. 8 anos. A idade aqui do deputado é 21, a idade aqui é 35. 35. Quando eu falo do território, se eu falasse do território, se existisse território é porque não existe. Ia ter que ter deputado lá. Ia ser quantos? Ia ser 4 deputados se tivesse território, mas não tem território não. Você tem que entender que a Câmara dos Deputados, ela faz principalmente atuações nesse sentido, ó. Ela faz com que haja autorização por 2/3 dos membros de processo contra autoridades. O Senado não faz isso. O Senado não faz autorização de processo. E ela faz a tomada de contas do presidente da República quando ele não apresenta ao Congresso Nacional dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa. Tomada de contas do presidente da República quando ele não apresenta ao Congresso Nacional dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa. Praticamente são essas duas atividades. Toda atividade de fiscalização e de exercício do poder executório da polícia está nas mãos do Senado. Como, por exemplo, sabatinar autoridades, fazer com que haja microprocessamento dos limites globais de orçamento e tudo mais. É tudo nas mãos do Senado Federal. Você precisa entender isso. Além disso, tu precisa entender sobre o Congresso Nacional trabalhando de forma exclusiva e o Congresso Nacional trabalhando de forma privativa. Quando ele trabalha de forma exclusiva, ele faz sozinho sem precisar do Bolsonaro. Quando ele trabalha de forma privativa, ele precisa do aval do Bolsonaro. Falou de tributação, falou de LDO, falou de LOA, falou de PPA, tu vai lembrar de privativa. Falou de Forças Armadas, tu vai lembrar de privativa. Falou de mudança temporária da sede do governo federal, tu vai lembrar de privativa. Falou das questões ligadas ao poder de polícia do Ministério Público, ou poder de polícia do Tribunal Federal, ou qualquer coisa que mexa na estrutura do MP, você vai lembrar do privativa do Congresso Nacional. Quando é que é exclusiva do Congresso Nacional? Tem um monte. Mas sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar é uma. Sustar os atos, autorizar que o Presidente da República viaje ou se ausente do país por mais de 15 dias, fazer com que haja necessariamente o julgamento das contas anuais, certo? Julgamento de contas anuais do presidente da República, não é anais, como o Lula falou ontem, não. O Lula meteu um anais ontem. É muito sexy hot que ele anda assistindo. Não tem anais da Câmara. O que existem são planejamentos anuais. Nem anais existem. Anais é coisa que ele está assistindo demais de anal. Aqui são anuais. São projetos anuais, são julgamento de contas anuais, como, por exemplo, faz o Congresso Nacional de forma exclusiva. Hoje, nós temos o dia 1 do desafio de 2 dias, onde eu tenho a obrigação de bater o edital aí da FCC. Não, cara, o Cleitinho tá me confundindo, é da IDECAN, Cleiton. Então, com isso, nós agora estabeleceremos nosso nível de orientação para as questões que seguem nesse momento. Questões que seguem aqui. Aí o Cleitinho joga a questão até dar uma dor. É porque bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Você gosta do bloco 1, do bloco 2 ou do bloco 3? Hein? Beleza? Primeira questão na tela, Cleitinho. Na tela. Na tela. Tá na tela? Tá na tela? Show de bola. Então vamos lá. Primeira questão nos diz o seguinte, jovem jova. Ela diz assim, ó. Bora lá. Os direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição Federal não são ilimitados, encontrando seus limites demais direitos igualmente consagrados pelo texto constitucional. Tal afirmação corresponde a qual princípio? Presta atenção. Que princípio é esse, macho? Hein? Que princípio é esse? Realmente, quando ele está falando isso, enquanto isso o Cleitinho vem jogar aqui a canetinha que não tá para mim. A canetinha, PicPay. Vem para cá, Cleitinho. Pode deixar aqui que é o tempo que você vem. Vem para cá. Joga a câmera para mim. Vem para cá, meu irmãozinho. Ó, características dos direitos fundamentais, jovem jova. Relatividade ou limitabilidade. Como é que isso pode ser conhecido? Conveniência ou convivência das liberdades públicas. Falei da historicidade, expliquei. Falei da exemplificação e não taxatividade, expliquei. Renunciabilidade, expliquei.
Inalienabilidade, expliquei. Imutabilidade, expliquei. Você precisa saber disso, que é o que importa para a prova e DECAN. Isso aqui é o que já caiu em prova. É claro que eu não vou ser retardado de fazer um desafio de 2 dias sem que eu não traga exemplificações do que eu observei nas provas. Portanto, o Cretinho vai jogar para ti a primeira questão de novo para esfregar na tua cara de propósito. E a primeira questão, obviamente, o gabarito da IDECAN é o item o quê? O item B de bola. Convivência das liberdades públicas. Questão de número 1, B de bola. Eu já vou embora. Questão de número 2. No que diz respeito à liberdade de reunião, lembrando que eu estou só com os 4 primeiros pontos do edital, amanhã a gente resolve os outros pontos. A gente analisa os outros pontos. Afinal, são 2 dias de desafio. No que diz respeito à liberdade de reunião, é certo que o instrumento jurídico adequado para a tutela da liberdade de reunião, caso ocorra lesão ou ameaça de lesão ocasionada por ilegalidade ou arbitrariedade, é o habeas corpus. Não é não, macho velho. Se te impedirem de fazer reunião, não cabe habeas corpus, não. Cabe mandado de segurança. B. Essa liberdade, desde que atendendo os requisitos de praxe, não está sujeita a qualquer suspensão por conta de circunstâncias excepcionais como estado de defesa. Se existir estado de defesa, o direito que você tem de reunião fica suspenso, sim senhor. Está errado esse item. C. O prévio aviso à autoridade para realizar uma reunião se limita tão somente a impedir que se frustre outra reunião convocada para o mesmo lugar. Não é só para isso não. É para garantirem também, anote aí, a segurança daquele ambiente. É por isso que faz com que haja o aviso prévio. Lembrando que para o STF não precisa ou precisa? Não precisa de aviso prévio. D. Na hipótese de algum manifestante isoladamente estiver portando arma de fogo, o fato não autoriza a dissolução da reunião pelo poder público. Vai acabar a reunião? Não. O gabarito dessa questão é esse aqui mesmo. E se eu não me engano, espírito não me engano, eu falei do direito de reunião, falei da lei, falei da jurisprudência do Supremo, botei um NEM aqui, não falei do aviso prévio e botei um armado, tira o cabo e continua. Não vai acabar com a reunião, não. Então eu dei a questão. Eu não dei outra coisa se não foi a questão, Cretinho. Item a autoridade pública dispõe de competência e discricionariedade para decidir pela conveniência ou não da realização de reunião. Mas a Constituição não diz que não precisa de aviso prévio, a autoridade tem que autorizar, então tá errado aqui. Mas, Lucas, tu não disse de acordo com o STF que nem precisa? Sim, macho, nunca precisa. E imagina se pelo STF não precisa, e aqui tá dizendo que precisa de autorização. Tá errado total. Tu errar uma dessa daqui é só porque você não prestou atenção nessa aula. Não tem como. Então já foi. Questão de número 3. É para bater o edital, a gente bate. Questão de número 3. Com relação ao entendimento dos tribunais superiores acerca do mandado de segurança, é correto afirmar que. Mandado de segurança. Não é uma dessa, não. A. É inconstitucional a exigência pelo juízo de caução a ser prestada pelo impetrante. Não é, não. É constitucional. Pode exigir caução. B. É vedada a concessão de medida liminar cujo objeto seja a reclassificação de servidor público. É vedada, não. É permitida. C. Os efeitos financeiros advindos da concessão da segurança retroagem à data do ato impugnado. Não retroagem, não. Está errado. D. O Ministério Público do Tribunal de Contas não possui legitimidade para impetrar mandado de segurança, mesmo que para defender suas prerrogativas institucionais. Esse aqui é o gabarito e eu vi contigo. Quer ver como eu vi? Falei uma porrada de coisas sobre mandado de segurança e falei que o Tribunal de Contas tem um Ministério Público. O nome desse Tribunal de Contas é Ministério Público do Tribunal de Contas, que não pertence ao próprio Ministério Público. O STF diz que não cabe mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Tribunal de Contas, porque não pertence ao Ministério Público e sim ao Tribunal de Contas. É isso aí. É isso aí que eu acabei de explicar. Então o gabarito é o item D. O próxima questão, vamos lá. 4. Estabelece o artigo 5º da Constituição que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade nos termos seguintes, exceto, ele quer exceção. A casa é asilo inviolável do indivíduo, verdade. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, ainda não. Salvo flagrante delito ou desastre, ou prestação de socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Essa tu não erra nem querendo, né, pai? Não erra nem querendo. Bora lá. B. Todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Lucas, mas tu disse de acordo com o STF, mas aí que tá, moço. Não tá pedindo de acordo com o STF, não. Tá pedindo de acordo com a Constituição aí em cima. Tá certo, sim. O gabarito da B, o gabarito não é B, porque ele quer o exceto. Vamos lá.
C. A lei considerará crimes inafiançáveis e imprescritíveis prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Vamos lembrar do Haga? O Haga é racismo e ação de grupos armados. Isso é o quê? Inafiançável, mas imprescritível, né? Inafiançável, mas imprescritível. E o T3H, tortura, terrorismo e tráfico, mais crimes hediondos, é inafiançável, mas insuscetível de graça e de anistia. Está falando que é inafiançável e imprescritível a tortura, então o gabarito de exceção é o item C de casa. Na D, é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, é sim. De dados falei hoje, comunicação telefônica, salvo no último caso ordem judicial falei, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, tá letra de lei constitucional, não tem erro na D, o gabarito da 4 é realmente o item C de conhecimento. Questão de número 5, vamos a ela agora mesmo. Nos termos da Constituição Federal quanto à prisão, olha como a IDECAN gosta de prisão. É correto afirmar que ninguém será levado à prisão ou nela mantida, quando a lei admite liberdade provisória, desde que efetuado o necessário pagamento da fiança, com ou sem fiança. Quando a Constituição coloca com ou sem fiança, é porque tanto pode existir a liberdade provisória com fiança, como sem fiança. Então tá errado, ele quer a correta. B. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra vão ser comunicados ao juiz e, na sua falta, à família do preso. Não, tem que ser ao juiz e à família do preso. Tá errado. C. O preso será informado de seus direitos. Sim. Qual é? Permanecer calado. Tem ou não tem? Tem. Sendo assegurada a assistência da família e mediante pagamento à presença de advogado. Mediante pagamento à presença do advogado. E o defensor público não pode defender esse macho, não? Pode. O defensor público pode defender o cabo aí, não pode? Então pronto. Ninguém será preso se não for em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de juiz competente. Salvo em transgressão militar ou crime propriamente militar. Que porra, eu falei disso aqui quando eu falei de prisão, porque eu já percebi esse assunto muito cobrado. Ninguém será preso, senão por ordem escrita e fundamentada de juiz, salvo transgressão militar ou crimes propriamente militares. Ainda falei da prisão civil por dívida e outras situações envolventes à prisão. Questão de número 5 superada. Questão de número 6, era assim que você está estudando. No que concerne ao entendimento do STF acerca de direitos fundamentais e sociais, assinale a opção correta. Diz assim, A. É constitucional, lei ordinária, que obriga a manutenção de livro de cunho religioso em unidades escolares e bibliotecas públicas e estaduais. É constitucional uma lei que obrigue a manutenção de livro de cunho em unidades escolares, que obrigue, não, faculdade. A questão de obrigar que todo mundo exerça uma religião está errada, de acordo com o STF. Aqui está dizendo que obrigue, não é constitucional não, é inconstitucional. B. É constitucional a determinação de que a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados de empresas estatais, eu já vi várias vezes isso aqui em questões que tem jurisprudência da IDECAN, por isso que eu botei hoje, se eu não me engano, diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo. Quer ver como eu dei exemplo hoje dessa bagaça? Falei uma porrada de coisa de direito social e papapá, na parte de jurisprudência joguei uma dessa, olha a pérola. STF disse, empresa estatal, botei Petrobras, empresa pública, sociedade de economia mista, coloquei exemplo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Se é participação nos lucros e resultados é PLR, a empresa pública pode, desde que haja uma autorização específica por parte do Poder Executivo. Grelha os olhos, no item B, grelha os olhos. É constitucional a determinação que a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas estatais observe diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo, ao qual tais empresas estatais estão sujeitas. B de bola, gabarito, indubitável da questão. Olha o item C, cara do cretim. A vedação à expulsão de estrangeiro que tenha filho brasileiro condiciona-se ao nascimento ou ao vínculo socioafetivo. Tenha sido estabelecido antes do fato ensejador da expulsão. Expulsão, velho, por conta disso, vai encabular um jumento, onde é que tá isso na Constituição? Encher linguiça, banca. D. É vedada a vacinação forçada de pessoas que relutem em se imunizar, razão pela qual a vacinação não pode ser considerada de ordem obrigatória. Ei, é vedada a vacinação forçada, arrastar o cabo numa corda. Mas a vacinação é obrigatória, Cretinho? É obrigatória sim, tá dizendo aqui que não é. O direito constitucional da reunião demanda aviso prévio, registrado e formal à autoridade competente, a fim de que garanta a segurança dos participantes. O direito constitucional à reunião... Lucas, tá certo de acordo com a Constituição, macho, presta atenção.
Olha a cabeça da bicha, cretinho. Tu já olhou? A cabeça da bicha diz que é de acordo com o STF. Eu não dei o bizu na estante, não, mano. E tu ainda erra. Não erra, não. Então, o gabarito da questão aqui em tela, que você tá vendo nesse momento como item 6, a cabeça da bicha já afirmou. O STF. Então, é o item B de bulacha e de bucéfalo. Beba água. Questão de número 7. É considerado direito social previsto na Constituição de 88, é do mora ali, Saul trabalha lá. Lembra? Do mora ali. Saul trabalha onde? Saul trabalha lá. Se esquecer uma dessa, dá uma pisa de pimo de boi. Hein, Cretinho? Edu mora ali, Saul trabalha lá. Assis é trans. Assis é trans, primo do Cretinho. Prossegue preso. Prossegue preso. O que é que significa cada uma dessas? Lembrando que essas aqui só são no artigo 6º, tem as do artigo 7º também, que é dos trabalhadores. Educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados na forma da lei. Se quiser botar no 2.0, no 2x aí para assistir esse vídeo, pode botar. Transporte, proteção, maternidade, infância, juventude, segurança pública e previdência social. E nós já temos gabarito porque nós somos inteligentes. É considerado direito social previsto na Constituição. Taca ali pimba. Vai, taca ali pimba. Qual é o gabarito? B de bola. Achou bom, né? Assistência aos desamparados na forma da Constituição. Lucas, por que não é o item A? O 13º salário com base no salário integral, não é básico não. Seu salário mínimo sendo permitida sua vinculação para qualquer fim. É proibida a vinculação para qualquer fim. Deu seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário ou involuntário. Mentira, é só voluntário ou involuntário. É só involuntário. É só involuntário, voluntário não. É salário de família paga em razão do dependente trabalhador, independentemente da renda ferida. Não, tem que ter baixa renda, tem que ser BR. Gabarito indubitável da 7ª questão, em conluio comigo, item B de bola, eu não tenho dúvida disso, e nem o Cretinho. Questão de número 8. Vamos para 8. É o bloco 1, o bloco das primeiras pontos que eu tratei do edital. Acerca dos direitos políticos, assinale a opção correta. Item A. O analfabeto, embora seja obrigatório o exercício do voto, é considerado inelegível pela Constituição Federal de 88. O analfabeto pode ser votado, pessoal? Um analfabeto pode ser votado? Pode não. Mas tá dizendo, embora seja obrigatório o voto, é obrigatório para ele o voto, Cretinho? É não, é facultativo, tá errado por isso, tu sabe. B. Parlamentares federais, estaduais e municipais elegem pelo sistema proporcional de eleição. E aí, tá certo ou errado? Parlamentares federais, estaduais e municipais elegem-se pelo sistema proporcional de eleição. Qual é o erro? Vamos deixar de stand-by, vamos botar um PS aqui pra gente já voltar na bicha. C. Conforme jurisprudência do STF, é permitido terceiro mandato do chefe do executivo municipal. Mentira, mano. Só tem 2 consecutivos na reeleição. Isso aqui tu não erra, não. D. O cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau de parentesco ou por adoção do governador do estado são inelegíveis nesse mesmo estado. Mentira. É. A suspensão dos direitos políticos em razão de condenação criminal transitada em julgado incidirá quando a pena aplicada for restritiva de direitos. Se eu te disser que o erro da B é perigosa. A bicha é perigosa, Cretinho. Porque parlamentares federais tem 2. Quem são, Cretinho? Deputados federais e senadores. Olha a pimba do boi aqui, ó. Uma pimba do boi. Você caiu na pimba do boi? Parlamentares federais, deputados federais e senadores. Olha a dificuldade, olha o tamanho da dificuldade. Irmão, eu falei pra ti bem aqui hoje que os senadores são um sistema majoritário e que os deputados são proporcionais. Ele pegou e juntou os 2 e não falou de senador e deputado. Quem caiu na pimba do boi? O Cretinho disse que caiu feio. Ô, Cretinho, mas na próxima você se recupera, você se reabilita, filho. Beleza? Então, o gabarito, Cretinho, dessa questão, por incrível que pareça, macho velho, vai ser complicado. Essa questão aqui muita gente errou. Mas o gabarito dela é esse item aqui, ó. Esse item aqui. A suspensão de direitos políticos em razão de condenação criminal transitada em julgado incidirá quando a pena for aplicada como restritiva de direitos. Se eu te disser que eu falei, jurisprudência do STF, está em algum canto, é porque é tanta informação que eu não estou encontrando. Falei da improbidade administrativa, direitos políticos, suspensão de direitos políticos, condenação. Ah, tá aqui, falei do recurso extraordinário 179.502 de São Paulo, onde diz que a condenação criminal transitada em julgado na suspensão dos direitos políticos depende da restritiva de direitos. Para que isso aconteça, tem que ter uma pena restritiva de direitos. Agora tu lê de novo a pimba da questão número E. Da questão número E é boa. Do item E. A suspensão de direitos políticos em razão da condenação criminal transitada em julgado incidirá quando a pena aplicada for restritiva de direitos. Recurso extraordinário de número 179.502/SP. Se quiser ler 10 vezes enquanto você janta, é importante você ler enquanto janta, beleza?
Primeiro bloco encerrado com sucesso, eu tenho certeza que o trabalho bom está sendo feito. Pega quem quer. Questão de número 9 na tela, já acentuou em cima da bicha. A questão diz: o cidadão pode excepcionalmente ser privado de direitos políticos. A Constituição Federal veda a cassação desses direitos. E só admite perda ou suspensão em virtude de quê? Vem para cá comigo, você é inteligente. Nós, se eu não me engano, vimos isso hoje aqui. Inclusive, fui para o dispositivo legal e falei que é vedada a cassação dos direitos políticos. Mas eu falei das opções constitucionais, dando o nome jurisprudência ou doutrina, hein? Doutrina, jurisprudência não. Letra de lei ou doutrina? Doutrina eu já afirmei. Cancelamento de naturalização por sentença judicial transitada e julgado, perda. Incapacidade civil absoluta, suspensão. Condenação criminal transitada e julgado, suspensão. Recusa de cumprir obrigação legal a todos os impostos, suspensão. Improbidade administrativa, suspensão. Lembrando que no caso da improbidade administrativa, artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, poderá haver a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Bota o olho na bicha. Item A. A incapacidade civil absoluta. Ele quer perda ou suspensão. Ele quer a leitura daquele dispositivo. E a leitura daquele dispositivo vai fazer com que nós cheguemos aqui, ó, no item E. Condenação em ação por abuso de poder econômico eleitoral, transitado e julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Beleza? Isso é o item E. Item E. Tranquilo? É o gabarito da questão. Todos os outros itens não estão dentro do que eu acabei de ler para você, que está justamente para quem quer a releitura, no artigo 15 da Constituição Federal de 88. Leia e releia 3 vezes e bata na madeira, cretinho. Artigo 15 da Constituição Federal de 1988. Vem comigo. Questão de número 10. A perda ou suspensão dos direitos políticos do eleitor ocorrerá em que situação? Item A. Sua naturalização for cancelada por sentença transitada e julgado. Isso. Item A já é o gabarito. Está justamente no artigo 15, inciso 1. For-lhe imposta condenação criminal, ainda que passivo de recurso. Não, tem que ter transitado em julgado. Ele completar 70 anos de idade, onde é que tem isso? Ele completar 80 anos de idade, onde é que tem isso? Sobrevier-lhe por qualquer motivo incapacidade civil relativa. Não, tá errado. Tudo errado. O gabarito item A, com toda certeza, uma questão da IDECAN que dá para acertar. Questão de número 10 superada. Questão de número 11. Se o município X e o município Y resolveram acertar a fusão, os bichos querem se unir, os dois, querem formar o município Z. A Constituição exige que o quê? Como é que faz para que haja fusão, incorporação, desmembramento, anexação, distribuição, município. Lei estadual, num período de tempo determinado por lei complementar federal, mediante consulta prévia à população interessada por meio de plebiscito, só que antes tem que ter, antes de tudo, um estudo de viabilidade técnica municipal com participação popular no presente feito. Vem comigo para entender como é que acontece essa fusão, desmembramento ou anexação. A Constituição exige que haja referendo, mentira. Plebiscito, sim. Aprovação por lei complementar estadual, mentira. Lei complementar federal, o tempo tem que estar aqui dentro. Divulgação de estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma de lei complementar federal e habeas corpus, ainda de cabular o jumento. Ficou fácil. O gabarito da 11ª questão, eu sei que você já respondeu em outro momento possivelmente essa questão, é o item B de bola e de bucéfalo. Bucéfalo. Beleza? Vamos para a questão subsecutiva de número 12. Lei estadual que instituísse uma região metropolitana constituída por agrupamentos de municípios limítrofes, atribuindo a órgãos e entidades estaduais competências relativas à regulação e à prestação dos serviços de interesse comum dos entes que integrassem a referida região. Essa referida lei estadual que criou uma região metropolitana, ela é constitucional ou inconstitucional? Ela é constitucional? Não. Então, onde tem constitucional, eu risco. Ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional, item A, no que se refere à instituição da região metropolitana para a integração de execução do interesse comum, pois esse é o objetivo de aglomerações. Mentira. Ela é inconstitucional no que se refere à atribuição a órgãos e entidades estaduais de competências relativas à gestão de serviços de interesse comum, que deve ser compartilhado entre estados e municípios integrantes da região metropolitana. Eu falei hoje. Isso aqui é jurisprudência do STF, tá? Em regra, é o município que distribui essa possibilidade, mas se tiver interesse comum, vai para cima do estado. Então, por isso, no presente caso, a cabeça dessa questão está errada, porque é inconstitucional diante do que eu acabei de apresentar. Vamos lá. Questão de número 13. Em conformidade com a disciplina da organização do Estado na Constituição Federal, a criação, incorporação, fusão e desmembramento de município far-se-ão por lei estadual, ok?
dentro do período determinado por lei complementar federal, ok, e dependerão de consulta prévia, ok, mediante plebiscito, ok, as populações dos municípios envolvidos após estudo de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei, letra integral da lei. Se tu errar uma dessa, tu come cavalo, ou então jumento. Então você acabou de errar, se marcou outro item que não fosse esse. Mas, Lucas, eu marquei a B, pois vejamos. Os territórios federais integram a União, sua criação, transformação em Estado ou integração em Estado de origem serão regulados em lei complementar. Falei hoje nessa aula, é só tu prestar atenção em cada um dos detalhes e não ficar com essa narizinha no chat. Falando rápido, o ritmo tá doido, essas coisas, e não acaba prestando atenção, aí dá nisso. C. Os estados podem incorporar-se entre si, ok? Subdividir-se ou desmembrar para se anexar a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais mediante aprovação, plebiscito do Senado. Mentira, não tem nada a ver com o Senado, é Congresso Nacional. Errado. D. É vedado à União, os estados, Distrito Federal e os municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionar, embaraçar o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança. Até aqui tá certo. Aí olha a parte final, ainda que na forma de colaboração de interesse público. Ei, se for para colaborar, pode. Olha aqui, eu botei aqui hoje no quadro, só tu prestar atenção. Cooperação pode. Subvenção, instituição, manutenção própria, programação, liberação de grana, é que não pode, de forma alguma, do Estado, da União, do município, do Distrito Federal, para com a Igreja Universal, Deus e Amor, Assembleia de Deus Batista ou Triangular. Tranquilo? Questão de número 13 está superada com sucesso. Tu caminha comigo para a próxima. É a questão de número 14. Ela diz assim, ó. Com o objetivo de estimular a abertura de igrejas, o que, ao ver dos idealizadores do projeto, contribuiria para aumentar o bem-estar da população, o Estado Alfa editou uma lei, a Lei 20. De acordo com esse diploma normativo, as igrejas que preenchessem os requisitos exigidos teriam subvencionadas 50% das suas despesas regulares. Tu acha que esse projetinho que nasceu aí é constitucional ou inconstitucional? É inconstitucional. Então, onde tem constitucional, tu chibateia. Tome. Inconstitucional em razão do caráter laico dos entes federativos. O que é laico? O Brasil é laico ou leigo, nós não temos religião oficial. Não temos religião oficial. Esse é o conceito melhor para o que seria Estado laico ou leigo, gabarito oficial da questão, item A de Ave Maria, se eu não passar nesse concurso. Beleza? Armaria, se eu não passar nessa prova. Preciso. Mamãe vai me chibatear e vai me expulsar de casa se eu não passar. Questão de número 15, diz assim. A federação é a forma de Estado composta pela associação de múltiplas entidades territoriais autônomas, dotadas de governo próprio que dividem responsabilidade em diferentes âmbitos. De acordo com o texto constitucional, o Brasil, considerado um exemplo de Estado federado, não inclui como ente da federação. Distrito Federal Estados município território federal não, União uma dessa. D de dado, eu falei hoje, eu não tenho nem dúvida, falei de território, inclusive disse como é que formava o território e você prestou atenção no 15, inclusive disse que no território tem quantos deputados? 4. Aí tu disse que eu não bato o edital em 2 dias. 16. A respeito dos Estados membros da Federação Brasileira, assinale a opção correta. Denomina-se cisão o processo em que 2 ou mais estados se unem geograficamente, formando um terceiro e novo estado, distinto dos estados anteriores que perdem a personalidade originária. Certo ou errado? Item A, errado. B. Para o STF, a consulta ser feita em caso de desmembramento de estado membro deve envolver a população de todo o estado membro e não só do território a ser desmembrado. Tá certo, a gente estudou hoje. Para que haja o desmembramento do estado, há necessidade de consulta prévia à população diretamente interessada. Eu falei 500 vezes, gabarito B de bola, é sim o gabarito dessa questão conforme jurisprudência do STF. Tem que consultar o povo para que haja desmembramento. Estado, estado, município, município, é ordem, é regra. Dando prosseguimento, beba água. O barulho da água é bom, né, Cretinho? Hein? Por que sua garrafa tem esse formato de pênis? Hã? Não entendi. Você percebe, ó. Ela é, ao mesmo tempo, oval em cima e aguda embaixo. Ah, é como toda garrafa que você compra, entendi. Beleza. Questão de número 17. É de tênis, cara, que eu disse. De tênis, você entendeu outra coisa? 17. Considerando os dispositivos constitucionais a respeito do poder legislativo.
Ai, ai. Ah, o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados, do DF e dos territórios, eleitos segundo o majoritário. Certo ou errado? Agora é contigo. Certo ou errado? A 17. Errado, pessoal. Por que tá errado? Porque não tem território. Eu te falei hoje, era só ter prestado atenção. Senado Federal. Estado mais DF. Cadê território? Eu botei aí. Às vezes tu desconsidera uma besteirinha dessa que tu vacila e perde questão. Não precisa de folha desse tamanho, não. Precisa ser estratégico. Pior que eu falo disso direto, velho. Eu não tenho como entrar na mente das pessoas, não. Mas os bizus a gente dá. Pode ser louco? Pode. Na real, quem tá tendo sucesso na vida é só os loucos mesmo. É só os fora da curva. Então trate de se posicionar como doido mesmo no que você faz. Tá bom? Dá certo passar. Agora você precisa de um método. Lembra? Burro com estratégia. Lembra? B. Cada unidade da federação com representação no Senado Federal, ela gerar 3 senadores que têm mandato de 8 anos. É isso mesmo? É isso. Eu falei. Tá lá no quadro. C. A Câmara dos Deputados compõe representantes do povo eleitos sistema majoritário. Mentira, é proporcional. D. O número de representantes de cada unidade da federação na Câmara dos Deputados será estabelecido de forma paritária por meio de lei complementar no ano anterior às eleições. Mentira, 513 geral. A gente falou isso. Cada senador tem 5 suplentes, é só 2. P de bola das 17. Questão de número 18. Vem. A respeito do Congresso Nacional, considere. O número total de deputados será estabelecido por lei complementar, certo ou errado? Certo, falei hoje. Quer ver? Cadê? Se não tiver aqui, eu engreno. Ó, CDF, Câmara dos Deputados Federais, LCP, Lei Complementar, Senado Federal, Lei Ordinária, falei. Presta atenção. 2. Cada território elegerá 4 deputados. Se não tiver no quadro, eu engreno. Território, 4 deputados, está aqui. 3. Cada senador será eleito com suplente. Vem pra cá, senador. 3 senadores, 2 suplentes, falei. Tá errado. 4. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do DF, eleitos pelo sistema proporcional. Mentira, majoritário, eu falei do Senado Federal. Majoritário tá bem aqui, então tu não erra nem a pau. Não erra nem a pau. Questão de número 18, tá? Qual é o gabarito? Questão de número 18 é o item C de casa. C de casa. Questão de número 19. Nos termos da Constituição Federal, é competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas do Bolsonaro, sim, e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Opa, pode comemorar, já tem gabarito. B. Processar e julgar o presidente e o vice nos crimes de responsabilidade. Aí é o Senado Federal. C. Processar e julgar os ministros do STF, os membros... Não, é o Senado Federal. D. Proceder à tomada de contas do presidente quando não... Quem é que procede à tomada de contas? É a Câmara dos Deputados Federais e eu falei, tá no quadro, eu te provo isso. Então, gabarito item A, indubitavelmente, eu te falei tudo numa aulinha ré que tu desconsiderou e mangou de mim lá no Instagram. Questão de número 20. Supondo-se que o presidente da República seja acusado da prática de ato que antende contra... Por que mangaram? Porque acharam que eu não ia dar conta de derrubar o edital em 2 dias e eu vou provar que eu dou. Supondo-se que o presidente da República seja acusado de prática de ato que atente contra a probidade na legislação e que a acusação seja admitida por 2/3 da Câmara. Como é que vai acontecer? O presidente... Quem é que julga o presidente no caso de crime de responsabilidade? É o Senado. Quem é que julga ele no caso de crime comum? É o STF. Como isso aqui já falou que é um crime de responsabilidade, que é crime de probidade contra a administração, então já tem que buscar uma opção que seja o Senado Federal. Item A está dizendo que é o STF. Item B está dizendo que é o STF. C está dizendo que ele nem vai ser julgado por ninguém. O D está dizendo que ele será submetido a julgamento pelo Senado e ficará suspenso suas funções apenas se houver conclusão do julgamento dentro do prazo de 180 dias. E o E está dizendo que será julgado pelo Senado. Então, ou é o D, ou é o E. Eu já mato logo as opções. Pode ser essa, pode ser essa. Item D, vamos ver. Item D. Será submetido a julgamento perante o Senado Federal e ficará suspenso suas funções apenas se não houver conclusão do julgamento. Mentira. Essa daqui, ó, letra de lei, cessando seu afastamento se decorrido o prazo de 180 dias, sem que tenha havido a conclusão do julgamento, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. O item E é o gabarito dessa questão. Isso vai estar lá no artigo 86, parágrafo 2º da Constituição Federal,
artigo 86, parágrafo 2º da gloriosa Constituição Federal de 88, e por na sua prova ter Câmara e Senado, isso pode cair. Questão de número 21. De acordo com a Constituição de 88, a avaliação periódica de funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e em seus componentes, e do desempenho das administrações tributárias, falando de muito tributário. Eu falei que tudo que envolvesse tributário não era competência da Câmara dos Deputados Federais, não. Porque da Câmara dos Deputados só tinha duas, que era proceder à tomada de contas do presidente e autorizar processo por 2/3 dos membros. Eu falei que Câmara é isso, o resto era Senado, gabarito Senado Federal. Questão de número 21, não tenho dúvida, o gabarito é Senado Federal, você vai ler e reler o artigo 52 da Constituição, que lá tem as competências do Senado Federal. Artigo 52 da Constituição. Questão de número 22, assinar a opção correta com relação à hipótese de vacância. Em casos de impedimento, ó, tem até música, em casos de impedimento do nosso presidente, assumem a presidência sucessivamente. Primeiro o vice que estava eleito, depois o presidente da Câmara, em terceiro o do Senado e o presidente do STF. Em caso de impedimento do nosso presidente, assumem a presidência sucessivamente. Vai! Primeiro o vice que estava eleito, depois o presidente da Câmara, em terceiro o do Senado e o presidente do STF. Pegou, Creito? Pegou de novo. Muito bem. Então vamos lá. Só com a musiquinha dá para acertar? Dá não. Porque ele está indo mais além. Ele está falando de vacância e não de impedimento. Então vacância é diferente de impedimento. Se vagarem os cargos de presidente da República e vice-presidente, depende de quando foi que vagou. Se foi ocorrido nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional. A opção aqui é o item C de casa. Tá certo? Beleza? Gabarito C de casa. Muito bem. Próxima questão, questão acerca dos direitos que compõem a Constituição sobre o Poder Executivo. Assinale a opção correta. A. As competências do vice-presidente da República estão previstas em rol taxativo no texto constitucional. Certo ou errado? Mentira. B. No caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente, caberá ao Congresso, vacância dos cargos de presidente e vice-presidente, caberá ao Congresso a eleição durante o período presidencial? Mentira, depende. Bote assim, depende. Se foi nos 2... A questão vai ter que dizer se foi nos 2 primeiros anos ou se foi nos últimos 2 anos. Aí você vai dar um comportamento, tá? Se for nos 2 primeiros anos, eleição indireta. Se for nos 2 últimos anos, chama o povo a votar. Beleza? C. Caberá à Câmara dos Deputados o juízo de admissibilidade da acusação contra o presidente. Verdade. Tanto nas infrações penais comuns quanto no crime de responsabilidade. Ou seja, quem é que admite o processo contra o presidente? Por 2/3 dos membros. Não é a Câmara, não? Eu não falei disso hoje, não? Falei. D. Em qualquer hipótese poderá o presidente extinguir cargos públicos por meio de decreto. Mentira. Quando o cargo tiver vaga, preenchido, ele não pode não. Só que quando o cargo tiver vago. Em razão dos preceitos de segurança nacional, são indelegáveis as atribuições do presidente da República. Mentira. Anote aí. Dei pro PAN. Creitinho que me ensinou essa. Dei pro PAN. O que é isso? São as atividades do presidente da República que podem ser delegadas, Cretinho. Atividades do Bolsonaro que podem ser delegadas. Decreto normativo, induto, prover cargos públicos. Decreto normativo, conceder induto e prover cargos públicos. Ele pode delegar ao PGR, ao AGU e ao ministro de Estado. De novo, o ato de decreto normativo, esse DE é de decreto normativo, esse I é de induto, esse PRO é de prover cargo público e esse PAN é para quem ele pode delegar, que é ao PGR, que é o Procurador-Geral da República, chefe do MPU, ao AGU, que é o chefe da Advocacia Geral da União, e ao Ministro de Estado. Então tá errado. Em razão dos preceitos de segurança... já foi. São indelegáveis não. Então o gabarito da 23ª, eu não tenho dúvida alguma, e eu falei para você hoje, é o item C de casa. E só com essa aula de hoje dá para matar metade do edital do direito constitucional. Olha essa questão 24, o número que o Cleiton mais gosta, em homenagem a ele, Cleitinho Rasta. Cleitinho Rasta, hein? Vice-presidente da República. Pretende se ausentar do país por 20 dias. Em caso de impedimento, não, em caso de vazada, né, do Cleitinho Rasta,
Ele tem que ter autorização de quem? Se a ausência for mais de 15 dias, eu falei hoje, tá bem aqui. Congresso Nacional exclusiva, presidente da República ou vice, mais de 15 dias. Então é Congresso Nacional que tem que autorizar. Gabarito da 24, indubitavelmente B de bola. Precisará da autorização do Congresso Nacional, que detém a competência exclusiva para tanto. B de bola na 24, questão de número 25. 25, direito constitucional. Em caso de vacância do presidente da República e do vice-presidente por falta de posse, então foi impedido. Agora sim, ó. Agora foi os dois. Em caso de impedimento dos dois, Cretinho. Vamos lá de novo. Em caso de impedimento do nosso presidente, assumem a presidência, sucessivamente, primeiro o vice que estava eleito, depois o presidente da Câmara, em terceiro do Senado e depois o presidente do STF. Como foi os dois, presidente e vice, ficou impedido. Então não tem cargo. Quem é o primeiro? Presidente, primeiro o vice que estava eleito, mas ele está impedido. Depois o presidente da Câmara. Então ficou essa. O presidente da Câmara dos Deputados, B de bola e B de bucéfalo. É assim que a gente faz desafio. Não é tão distrator, ou seja, uma aula distratora que te faz se distrair, né? Mas também não é aquela aula chata que faz você dormir. Pelo contrário, uma aula equilibrada. Eu sei que eu fui rápido, foi de propósito, porque eu quero bater o edital em 2 dias, sem ficar 8 horas, 9 horas, 10 horas dando aula sem parar. É claro que isso não substitui os guias rápidos de consulta, mapas mentais que subirão dentro do Rota. Essa aula não vai ficar salva no YouTube, não adianta chorar o leite derramado. Você que não participou ao vivo vai perder também amanhã, porque nós temos a segunda parte desse desafio. Beleza? Eu quero que vocês aproveitem a chance que o Objetivo Concurso está dando para vocês e comparem. Quem é que mais tem entregado para a Polícia Militar do Ceará? Dia 1, Direito Constitucional, desafio cumprido com sucesso. Amanhã, a outra parte do edital. No segundo dia do desafio, batendo o edital de constitucional no quadro e em questões EDECAN. Eu disse que eu conseguiria. Agora, vai lá no meu Instagram, @lucasneto_objetivo, que o Cretinho vai colocar aqui. Compartilha, faz um print do quadro, Eu vou deixar o Cretinho aqui no final fazendo o print do quadro. Ele vai printar, depois ele joga a vinheta e acaba a transmissão. Mas no final ele vai ter que fazer os prints do quadro com vocês tudinho, enquanto eu vazo daqui, porque eu preciso viver! E eu tô nesses últimos dias dando aula pra caralho. Beleza? Mas eu dou aula de coração. Beleza? Eu tô com vocês de coração. Obrigado a cada um de vocês que estiveram cagado. É o caralho, eu fico agradecendo a vocês pra quê? Parabéns. A melhor palavra não é agradecer. Você que agradece a nós. Parabéns pra você. Parabéns. É isso que eu quero. A palavra é essa. Parabéns pra quem ficou conosco até o final desse desafio. Sem contar que teve aula hoje de manhã, teve aula à tarde, teve aula às 19 horas de Criminologia e Direito Penal Militar. Amanhã tem uma porrada de aula todo dia, cumprindo de fé e fato o lema de sermos o curso mais interessante para a Polícia Militar do Ceará, aquele que vai te aprovar. E eu quero que você venha para os nossos cursos e aproveite as nossas promoções. Aproveita, cara. Todo mês de outubro cheio de promoção em razão da alusão, da publicação desse edital. Pega o teu curso, pega todas essas aulas como essa de bater no edital em todas as matérias vão ser feitas nesse estilo e vão ficar salvas dentro do Rota. Esse tipo de aula que você precisa faltando 1 semana para a prova, 2 semanas para a prova, vai por mim. Eu sei o que eu estou te dizendo. Beijo no coração de todos. E se essa aula foi interessante para você, compartilhe para que amanhã outras pessoas, 19 horas não, 22 horas, possam vir aqui pro YouTube. Tamo junto, até depois do fim. Valeu! Eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi dar esse voto
eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi dar esse voto de confiança assinando a plataforma deles. E, cara, eu me surpreendi. Os professores, o material, as aulas, realmente uma coisa muito boa e que foi essencial para minha aprovação. Um aluno do Objetivo, intensivão, ponto 40, presencial. O Objetivo me ajudou muito. O Objetivo do curso me ajudou muito, foi bastante importante nessa caminhada. Toda a galera do Objetivo, ótimos professores, o Lucas ajudou a gente bastante. Aprovado no concurso da PMCE 2021, sou da cidade, tive a oportunidade de fazer parte do presencial, mais a prova. O Objetivo me proporcionou revisões rápidas. O pessoal do Objetivo me ajudou muito.